De oração e um momento de estudo bíblico no nosso PG, que a gente também está organizando, né? Estudando junto aí enquanto liderança da juventude. E algum tempo atrás, tinha uma pessoa lá que fez um pedido para uma outra pessoa, uma colega de faculdade, porque estava tendo uma situação muito difícil na família daquela colega, uma situação em que um bebê estava sendo gerado e haviam várias complicações de saúde na vida desse bebê. E eu soube hoje, nesse momento, antes de começar o culto, que Deus, Ele realmente reina. Mais uma vez o Senhor confirmou isso na minha vida. Naquele momento, quando a gente orou no final do PG, ali de forma online, nós dizemos ao Senhor que aquela criança, o corpo dela, a vida dela pertencia ao Senhor. E hoje, eu soube aqui com muita felicidade, por isso que eu quero partilhar isso com vocês, minha gente, que essa criança que está sendo gerada nesse ventre, nesse momento, já tem praticamente 95% de chance de não ter mais nenhuma dessas doenças. Irmãos, isso é Deus. Eu queria dizer a você, jovem, adolescente que está aqui hoje, confie no seu Pai. Confie no Rei que está sobre a sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui hoje tivemos várias situações difíceis ao longo dessa semana. Desafiadoras, conflitantes. Mas eu tenho certeza que em nenhuma delas o Senhor deixou a gente sozinho. Porque Ele reina sobre a nossa vida. Então eu queria lhe convidar a ficar de pé de novo agora. Para a gente cantar. Essa música é muito conhecida. Fala que o Senhor reina em nós, reina em mim. E eu tenho certeza que você vai poder louvar com muita alegria. Vamos lá? Vamos declarar essa noite que Ele é Rei sobre o nosso povo e sua santidade. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é o quê? Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, só igreja, reinar em mim com o Teu poder. Aleluia, porque Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar, vem. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o Teu
bem, né, que o Senhor reina sobre nossas vidas. Porque se não fosse a sua graça, o que seria de nós? Né? Porque a palavra vai dizer que o bem que a gente quer fazer, esse a gente não faz. Mas o mal, esse sim a gente faz. Né? Mas graças a Deus, o Senhor, Ele reina sobre nossas vidas. E Ele pode nos libertar dessas amarras do pecado. Né? E finalmente, nós podemos vivenciar a vontade do Pai. Pra viver a tua vontade.
a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Ele reina. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Poder sentar, amada igreja. Queridos, vamos agora, ouvir a palavra do Senhor. Mas a gente vai orar pedindo ao Senhor que nos instrua, nos dê direcionamento, nos deixe alertas para aquilo que Ele quer que a gente possa ouvir também nessa noite. Esse último hino que a gente louvou agora, ele é muito forte. Ele fala que todos os dias eu devo orar, você deve orar, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle, a nos libertar de nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo fala isso. Muitas vezes o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer é difícil. Eu não consigo, é uma luta diária. Mas o Senhor nos ensina que como herdeiros dEle, como amados do Senhor, por Ele ser o nosso Rei, Ele quer que a gente seja servos dEle, que agradem diretamente o coração dEle, tá bom? Mas antes da gente orar, eu só queria lhe dar um pequeno aviso, tá? Mas é muito importante. Sábado que vem, dia 13, presta atenção. Sábado que vem, dia 13, escuta só. Nós vamos ter mais uma vez o nosso culto Conexão aqui, à noite. Mas vamos ter um louvorzão. Vai vir igrejas de outras, bandas de outras igrejas, pessoas de fora. Então vai ser bem legal. Então é importante que você já se programe para esse sábado, tá bom? Esteja aqui com a gente, no nosso horáriozinho direitinho, para você poder participar. Traga mais um. Acho que a gente podia lançar, pastor, um desafio. Quem trouxesse mais de um no próximo sábado, né, pastor? O pastor Leo, só graça. Só graça. Quem trouxesse mais de um visitante, podia ganhar alguma coisa sábado que vem. Vamos fazer esse desafio, quem sabe, né? Vou passar esse desafio para o pessoal do Conexão, do Bússola, da liderança, para a gente pensar nisso. Gente, convide seus colegas, seus amigos, né? Até algumas pessoas que não estão aqui nesse momento, que são da nossa igreja também, para que eles estejam com a gente no próximo sábado, aqui louvando ao Senhor conosco, adorando ao Senhor. E é tão bom a gente criar laços, né? Eu não sei você, mas até hoje eu tenho grandes amigos, amigas, que são também servos e servas do Senhor. E que caminharam comigo na minha adolescência e no início da juventude. E que estão do meu lado até os dias de hoje. E como isso é bom, tá bom? Fiquei feliz também quando os meninos foram sentar ali agora. Chamou o nosso querido irmão que estava aqui. Botou ele para lá, que eu disse, não é possível. Eu não quero irmão aqui, uma célula separada não, irmão. Ok? Todo mundo tem que ficar junto. Então, gente, esse calor humano, isso vem do Espírito Santo de Deus. Isso a gente só encontra na casa do Pai. Aí no mundo hoje, as pessoas são muito frias, são muito individualistas. Mas nós seguimos a um único Rei. E todos nós que estamos aqui somos filhos dele. Então devemos estar juntos cada vez mais. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos por todos que estão aqui, por todos que nos acompanham. Mais uma vez eu falo, Senhor, através do YouTube. Que o Senhor fale ao coração deles também nessa noite. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos a vida do pastor Jorge Ribeiro, pastor Jorginho, para a gente aqui em Campo Grande. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Obrigado pela Dani como sua esposa, pela sua filhinha, por toda a sua família. Pai, orienta o teu filho para que ele tenha autoridade e poder dos céus agora, para falar aquilo que o Senhor já ensinou ao coração dele. E nos dá alegria de estarmos na tua casa. Como aprendemos com o pastor Robson, é muito bom te servir, Senhor. É muito bom gastar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde, muitas vezes, inclusive, Senhor, a nossa dedicação a ti. Porque no Senhor, nós estamos, Senhor, sendo selados todos os dias através do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Oi, boa noite a todos vocês que estão aqui e aqueles que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos concluindo, hoje a nossa série de mensagens sobre Eu Sou Livre, sobre a liberdade que nos alcança, a liberdade que nos foi dada por Cristo Jesus. E é sobre essa liberdade que nós vamos falar aqui essa noite. Eu vim aqui pensando sobre a mensagem e sempre que eu paro para poder colocar aquilo que Deus colocou no meu coração no papel para trazer, porque eu faço sempre o esboço da mensagem, muitas vezes eu pergunto a Deus o porquê de algumas coisas que Ele coloca no meu coração para trazer na mensagem. Na maioria das vezes eu não sei, mas a certeza eu tenho das experiências que eu tive na vida é que sempre alguém é abençoado com aquilo que Deus colocou no meu coração. Então pode ter certeza, se você está aqui essa noite presente, Deus tem alguma coisa para falar contigo. Então nesse momento, eu peço que a gente se concentre realmente naquilo que vamos ler, naquilo que vamos nos debruçar aqui nesse momento, na palavra de Deus, para que Ele abençoe a tua vida com aquilo que Ele já colocou no meu coração para falar contigo, para falar o teu coração. Então, a gente vai ler a carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Então, vocês já podem abrir as suas Bíblias para acompanhar essa leitura. E o tema dessa mensagem, se eu tivesse que ter um tema, seria Herdeiros do Reino. A liberdade dos filhos e herdeiros. Embora o texto da gente trate sobre essa questão de herança, ele na verdade é uma conclusão de tudo aquilo que a gente caminhou. Porque a gente passou por aqui e falou sobre o que é ser livre, a gente fez uma explanação geral, depois a gente tratou sobre a identidade daquele que é livre, e a gente falou o que é necessário para ser essa pessoa e entender que se é livre, e a gente falou sobre sermos filhos de Deus, que essa é a nossa verdadeira identidade, e a gente caminha dentro de todas essas mensagens para o que a gente vai ver aqui esta noite, sobre esse reino, o reino de Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a nossa responsabilidade diante disso tudo, e vai ser um pouco de uma amarração daquilo que a gente viu, mas também uma conclusão desse estudo. Antes da gente ir para Romanos 12, Romanos 1 e 2, ele começa dizendo o seguinte, que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a liberdade do Espírito da vida me libertou, te libertou, nos libertou da lei, do pecado e, consequentemente, da morte. Então, a gente começa a refletir sobre isso, entendendo que verdadeiramente nós somos livres, mas nós somos livres pelo sangue de Jesus. Nesse momento, eu queria que a gente já lesse o texto, para a gente começar a refletir sobre ele. Romanos capítulo 8, versículos de 12 a 17, eu acredito que vocês já acharam aí nas suas Bíblias. Vamos ler. O título dessa perícope, desse trecho aqui, é Filhos e Herdeiros. E ele começa dizendo o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar? Querido Pai, Santo Deus, nós te agradecemos por mais esse culto, Senhor, mais esse momento que nos permite viver aqui como família, unidos, cantando louvores ao Teu santo nome, Senhor, adorando a Ti na beleza de quem Tu és, na Tua presença, Senhor, porque nós cremos que Tu estás aqui ao nosso lado, sentado aqui nesses bancos conosco, compartilhando conosco do Teu amor, da Tua presença. E nós vemos isso através
da nossa união também, da nossa unidade, de tudo isso, Senhor. O Senhor se faz presente nas nossas vidas. E nesse momento te pedimos a tua sabedoria, a tua iluminação para o texto que nós leremos agora, para aquilo que nós refletiremos, que o Senhor já colocou no meu coração. Tu possas abrir as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente possa apreender tudo aquilo que vem de Ti e que a gente possa aplicar essa verdade em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A gente precisa buscar, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, algo que nos faz ter essa intimidade com Deus, que é a santidade. Porque sem santidade é impossível ter comunhão e intimidade com Deus. Então a gente vai começar refletindo sobre isso. Nós somos filhos, nós entendemos qual é a nossa identidade, nós sabemos qual é a liberdade que nós desfrutamos, mas essa liberdade nós já vimos anteriormente, que não é uma liberdade para viver a vida dissolutamente do jeito que a gente quer. É uma liberdade que nos leva em direção ao Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é isso, sobre a busca dessa santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a sua maneira de viver. Em tudo que a gente fizer na vida, a gente precisa buscar a santidade. E a santidade ou santificação, ela de fato ela é conquistada em duas partes. Porque há aquilo que o Senhor faz por nós, a parte que compete ao Espírito Santo, mas há também uma parte que é responsabilidade nossa. E o próprio texto ele vai nos dizer. Nos versículos 12 e 13 que nós lemos, ele vai dizer aqui, já no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então essa parte da mortificação da carne é responsabilidade nossa. Mas o que seria isso, né? E aí algumas pessoas pensam que mortificar a carne é fazer um tipo de autoflagelo, né? Bater nas costas com chicote ou coisas do tipo. Não é isso que o texto está falando. E também não é uma questão de você se privar de muitas outras coisas, porque tem gente que faz, eu preciso castigar o meu corpo, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de dormir, eu vou ter esse tipo de coisa. Não é nem um jejum, é como se fosse um castigo contra o próprio corpo, mas também não é sobre isso que o texto está falando. Também não é a heresia que é conhecida por aí como dualismo, que diz que a alma é bom, mas o corpo é mau. Então o corpo ele tem que ser castigado. Não é isso que o texto fala. E o que é então que o texto fala? A gente primeiro reflete, e a gente vai fazer duas reflexões nessa noite em Gênesis. Gênesis 27 vai dizer, capítulo 1, versículo 27, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E no versículo 31, depois de ter criado tudo, ele vai dizer, viu Deus tudo o que havia criado e tudo era muito bom. Deus está dizendo que aquilo que ele criou é muito bom. Então a gente entende que não tem nada a ver com essa questão da carne, né? E o que é então? É reconhecer o mal como mal. Mortificar a carne é você repudiar veementemente aquilo que te afasta de Deus. O mal é o mal e o pecado é o pecado. E quanto a essas coisas a gente não negocia, né? A gente não abre exceção para esse tipo de coisa. Por mais que a gente encontre no mundo pessoas dizendo que as situações justificam, que, enfim, a vida da pessoa justifica, etc e tal. Não há justificativo. O mal é mal, o pecado é o pecado e ponto. Porque é assim que Deus trata essas coisas como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Nós devemos ver o mundo como o Senhor enxerga também. E quando percebemos em nossa vida, muitas vezes, que desejos pecaminosos estão começando a tomar o nosso coração. Porque, de fato, irmãos, estamos livres da condenação do pecado, mas não estamos livres do seu efeito ou da sua influência na nossa vida. Então, quando a gente percebe que algo está tomando o nosso coração, que está ali ocupando o nosso íntimo, a gente precisa, nesse momento, lembrar da palavra de Deus e crer no perdão dos pecados e então ganhar força através do Santo Espírito para podermos combater esses desejos, lutarmos contra essas vontades que muitas vezes nós temos e não nos submetermos a esses desejos, não deixarmos que eles se concretizem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, vai dizer o seguinte: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, na verdade, ele tinha muito zelo com essa questão, ele se preocupava muito com isso, com a questão de ser um exemplo, né? Ele dizia, em outra passagem, ele vai dizer que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque a referência da vida da gente é Cristo.
Então as pessoas podem olhar para a gente como uma referência enquanto a gente estiver refletindo a quem Cristo é. E é isso que Paulo ele traz nesse texto, que é isso que ele vai dizer. Que a gente precisa se preocupar com essa questão de como nós estamos nos comportando. Será que de fato nós estamos respondendo a essa imagem de filhos de Deus? Né? Alguém que se diz herdeiro daquilo que o Senhor tem? A gente precisa analisar como Paulo analisa. John Stott, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele vai dizer que existe um tipo de vida que leva à morte e existe um tipo de morte que leva à vida. E isso é muito interessante, porque escolher essa morte diariamente é o que vai nos fazer viver. É escolher mortificar o corpo, é escolher deixar os desejos que a gente tem pecaminosos, qualquer vontade que nos afaste de Deus, longe da gente, que a gente possa vencer. Mas isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente precisa fazer diariamente a escolha certa. Essa caminhada da santificação é uma caminhada diária. Por isso que é tão difícil, porque não é algo que acontece num momento exato, como a salvação. A salvação é Cristo na cruz, mas a santificação é um processo que vai durar a vida inteira da gente. E essa caminhada é longa, é complicada. A gente precisa viver o que diz Gálatas 5:24, crucificar a carne com suas paixões e desejos. É isso que a gente precisa fazer diariamente. Mas como fazemos isso? Será que a gente consegue, através da nossa própria força, fazer algo desse tipo? De forma alguma. É por isso que o Espírito Santo ele nos auxilia, porque ele é o único que tem poder para nos fazer vencer as vontades, os desejos, o pecado. Né? A campanha de missões mundiais falava sobre isso, né? No poder do Espírito eu vou. E é no poder do Espírito que a gente vai também vencer esses desejos, essas vontades, vencer o pecado. Então a gente precisa do Espírito Santo. E só consegue alcançar a santidade aqueles que se rendem, de fato, ao Espírito Santo. Aqueles que conseguem ouvir, aqueles que têm intimidade. Hoje eu estava lendo um comentário, né? Eu às vezes caio nessa besteira de ver uma postagem e ler os comentários. Né? Eu aconselho a ninguém fazer isso, porque é um depósito de lixo. Mas enfim, eu estava lendo e alguém estava falando sobre essa questão, né? Do Espírito Santo e que, enfim, que ele conseguia, e a parte dele, ele conseguia por ele mesmo fazer as coisas, enfim. É um caminho que leva a gente só a tropeços e a erros. Se a gente entender que a gente depende do Espírito Santo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente precisa dessa dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai falar aos nossos corações, que vai nos alertar sobre as situações da vida. E a gente precisa ouvir. E essa questão também eu estava comentando com um colega meu, de ouvir a Deus, né? E ele disse, tu ouve a Deus? Eu disse, eu escuto Deus falar. Ele já falou comigo mais de uma vez. E tu escuta a Deus falar audivelmente? Eu digo, nem sempre, mas Deus fala ao meu coração. E eu sei quando é Deus que fala. E eu tenho certeza que vocês sabem quando Deus fala com vocês também. Quando o Espírito Santo fala com vocês. Muitas vezes, muitas situações na minha vida, eu estive que eu sentia aquele negócio no meu peito, sabe? Como se dissesse assim, sai daí. Isso aí não é para você, você não deve estar aí. Isso não é algo que é simplesmente da gente, mas é o Espírito Santo falando aos nossos corações, nos alertando sobre as situações da vida. E é sobre isso também que esse texto, né, o texto que a gente está lendo agora, ele vai tratar. Sobre essa questão da necessidade da parte da gente de buscar a santidade, da gente fugir de fato das situações. A gente tem uma responsabilidade nessa área. Eu concordo com o John Stott quando ele afirma que devemos ser inflexíveis com o pecado. A gente não deve olhar, a gente não deve tocar e a gente não deve ir, porque assim a gente controla a nossa aproximação do mal. É só dessa forma que a gente consegue, sabendo que as situações não são para a gente e evitando. Mas continuando, no versículo 14, vai dizer o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos cidadãos do céu e herdeiros de Deus. A gente viu isso também nas outras mensagens pelas quais a gente passou. E a gente tem uma imagem a zelar, um testemunho de vida, que é extremamente importante para cada um de nós. Então, conhecer a minha identidade, saber que eu sou um filho de Deus, saber que eu sou herdeiro, isso é muito importante para me colocar no lugar onde eu devo estar diante das pessoas. E essa ideia de ser um herdeiro não me coloca numa posição de conforto, né? Porque hoje em dia, quando a gente pergunta às pessoas o que é que você quer ser da vida, aí uns dizem médico, outros dizem advogado e alguns dizem eu queria ser herdeiro.
né? Porque vive deitado ali, né? Sombra e água fresca, mas não é isso que é ser herdeiro. Pelo contrário, esse tipo de herdeiro aqui, que a gente vai ler nas Escrituras, trabalha muito, porque tem consciência de quem é o seu pai, tem consciência do que é o reino de Deus e tem consciência do papel que ele representa nesse reino. Então, ser herdeiro é uma coisa que não é fácil não, e não é simples não. Vai exigir de cada um de nós muito trabalho. Porque aquele que sabe de quem é herdeiro, ele ama o pai. Ele sabe que tudo é dele. E sabe tudo o que Deus representa, que é o mais importante. E que nós devemos representar também. Então, ser herdeiro nos obriga a assumir diante de Deus uma responsabilidade muito grande. Uma postura diante do mundo. Existem obrigações e responsabilidades que esperam a nossa resposta. Versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. A gente não recebeu um espírito de escravidão. Pelo contrário, a gente já vem falando aí há 3 ou 4 encontros que nós somos livres. Nós não somos escravos, mas nós nos fazemos escravos de Cristo por vontade própria. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então guarda isso no teu coração. Você é um filho e é uma filha amada por Deus. Amada por Deus. Lance fora de uma vez por todas toda a insegurança e medo que pode cercar o seu coração e a sua vida. Entendendo que Deus escolheu te amar. Deus escolheu te redimir. Deus escolheu salvar a tua vida. Você pertence agora a uma família, a família de Deus. Todos nós pertencemos à família de Deus. Isso tem que encontrar lugar no nosso coração, porque vai nos ajudar a viver uma vida de forma mais tranquila, né? Isso que a gente vem tratando aqui, é importante que não termine só num estudo bíblico, mas que isso de fato, como eu sempre falo, encontre lugar nas nossas vidas práticas. Porque entender essa verdade vai fazer você viver melhor. Você saber que você é filho de Deus e que Deus tem um plano na tua vida e que Ele te ama, Ele te redimiu, Ele te buscou, Ele te alcançou como uma ovelha perdida. É muito amor que Deus tem derramado em nossos corações. Então isso tem que encontrar lugar na nossa vida prática, para que a gente possa viver de forma segura diante das situações da vida. E é muito interessante essa palavra, né? Essa palavra Abba é uma palavra aramaica, que os judeus até hoje em dia eles usam, mas eles usam no íntimo das suas famílias. Eles chamam seu pai com intimidade. É quase como o nordestino chama o pai de painho. É aquela intimidade de família mesmo que você tem com Deus. E uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, para a gente refletir, é que partindo de nós mesmos, a gente não pode chamar Deus de Abba Pai, como o mundo faz, né? Você já viu que muitas pessoas dizem, né? Porque Deus é Pai, porque Deus é Pai. A gente vê muita gente falando sobre isso, mas eles não entendem a profundidade que tem essa palavra, que é pequenininha em tamanho, mas é enorme em sentimento e naquilo que ela representa. Os homens falam que Deus é Pai, mas estão falando talvez do seu poder criador, porque veem Deus como Ele é, mas não conhecem Deus no íntimo. Eles podem estar chamando Deus de Pai porque sabem que Deus é a fonte da vida, mas não sabem de fato quem é Deus no íntimo. Lutero diz algo que é mais ou menos assim. É isso que eu falei, que Abba é uma palavra pequenininha, mas tem um significado absurdamente grande para as nossas vidas. Porque não é a boca da gente que fala Abba, Pai, mas são os nossos corações. É no íntimo da gente que a gente consegue esse lugar de intimidade com Deus, de chamá-lo de Pai, como Ele deve ser chamado. Então não é uma palavra que a gente fala da boca para fora. Quando a gente chama Pai de Deus, a gente está numa relação de intimidade com Ele, que só através de um coração realmente que foi alcançado por Ele, redimido, que a gente pode ter essa intimidade. Não é qualquer um aí fora que pode chamar Deus de Pai, da forma que nós que fomos alcançados por Ele chamamos. Ainda que eu esteja abalado, que eu esteja oprimido, que você passe por momentos de desconforto, de desalegria, de sabores na sua vida, ainda que você pereça, que você se sinta abandonado, distante de Deus, ainda assim, você pode dizer que você é um filho de Deus, um filho amado por Deus. Nós somos amados por causa do amado, por causa de Jesus Cristo. Esse amor é um reflexo que nos alcança, que nasce no fundo do nosso coração e que pode sobrepor qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer situação dessa da vida. Normalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida,
que a gente se coloca nesse lugar de chamar Deus com tanta intimidade de Pai. Vocês já perceberam isso? Porque geralmente a gente ora, né, fala com Deus, normalmente no nosso dia a dia, mas quando a gente se coloca nesse lugar de intimidade mesmo, de chamar Deus de Pai, de falar com o coração quebrantado, é porque a gente está numa situação bem complicada. E aí a gente evoca a Deus como Pai. E a gente busca a Deus realmente como aquele que é o Consolador, aquele que ouve as nossas orações, aquele que está presente com a gente no íntimo. Porque o verdadeiro Abba Pai não se expressa com palavras, mas com gemidos inexprimíveis, que brotam do fundo do nosso coração. E essa é a profundidade do relacionamento que nós temos com o nosso Deus, que nós podemos ter. Em segundo lugar, essa nossa liberdade ela é acompanhada de uma carta de adoção. Mas que essa adoção ela não pode ser vista, entendida e compreendida com a relação à nossa cultura atual. A gente precisa analisar o que é que o texto fala sobre a adoção, olhando o contexto daquela época, o contexto greco-romano, né, que eles viviam. A gente precisa voltar um pouquinho. E na cultura greco-romana, a adoção ela tem um significado muito profundo para a gente. E vocês vão se reconhecer quando eu falar para vocês aqui os pontos que determinam essa adoção. O primeiro ponto é que a pessoa adotada, ela perdia todos os direitos da sua vida anterior. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha direito como filho de alguém, era perdido quando ele era adotado por uma nova família. Ele perdia todos os seus direitos e ganhava todos os direitos de um filho adotado pela família que o adotou. O segundo lugar é que o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens daquele que o adotou, do seu novo pai, ainda que nascessem depois filhos sanguíneos mesmo, filhos de sangue daquele pai. O direito daquele que foi adotado era exatamente igual, porque a legislação daquela época entendia que um filho adotado, ele era como se fosse um filho de verdade. Não havia distinção depois da adoção. Terceiro lugar, legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Ou seja, quando ele era adotado, toda a dívida, tudo aquilo que ele tinha contra ele, era esquecido, era apagado. E isso Deus fez por nós. As nossas escrituras de dívida, tudo aquilo que a gente tinha que era contrário ao Senhor, na adoção foi esquecido, foi jogado no mar do esquecimento, foi lançado fora. E era assim que era tratado a adoção naquela época. Aos olhos da lei, as pessoas adotadas eram literalmente e absolutamente filhos daqueles que o adotaram. E é assim que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos legítimos por adoção, porque Ele nos adotou. E isso lembra a nossa vida, né? Não é verdade? Quando Cristo nos alcançou. Mas agora a adoção, ela confere a nós um nome, né, de filho. Ela nos dá direito a uma herança. Mas só que a regeneração, que é tão importante, a regeneração ela nos confere a natureza de filho e a aptidão para ser herdeiro. Então não basta só ser filho, mas é preciso ser regenerado para que a gente possa ser um filho como Deus espera que nós sejamos. E porque os crentes têm não apenas posição, mas também o coração de filhos, é que eles são levados a clamar de fato Abba Pai, a chamar Deus de Pai, como Ele verdadeiramente é, um Pai amoroso. Então a nossa liberdade está firmado em Cristo, que permite que a gente se dirija a Deus de fato como Pai. É o que Cristo fez que nos dá esse direito. Não é por nossas obras, não é porque a gente é bonzinho. É porque Cristo, Ele precisou passar por tudo que Ele passou, para que a gente hoje tivesse a oportunidade de chamar Deus de Pai e ter esse lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A cerimônia de adoção naquela época era necessário que 7 pessoas fossem testemunhas da adoção. Porque, porventura, se o pai morresse, alguma coisa acontecesse, um filho que é de sangue podia dizer, ó, esse cara não é filho do meu pai não. Nasceu do meu pai não. Quer dizer, da minha mãe, né? Não nasceu da minha mãe, não é filho dele, não tem direito à herança. Né? Mas só que aí essas testemunhas, uma dessas testemunhas podia se levantar e dizer, não, eu estava presente no ato em que ele foi adotado e ele é de fato um filho legítimo e tem direito à herança também. E essa herança é a nossa herança. E quem é que garante, quem é que cumpre com esse papel de testemunha? O texto diz que é o próprio Espírito Santo, que testemunha de que nós somos filhos de Deus. Então vê o tamanho da testemunha que a gente tem para provar que a gente é filho de Deus. É o Espírito Santo que testifica ao próprio Deus que nós somos filhos.
Por quê? Pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aí entra tudo aquilo que a gente está familiarizado já, né? É o quê? O que eu faço com a minha vida. É o meu testemunho de vida que vai comprovar que, de fato, eu sou filho de Deus. É a minha forma de agir, a minha forma de ser, a minha forma de viver. E aí o Espírito Santo testifica, esse, de fato, é um filho de Deus. Esse, de fato, é um filho de Deus. Então a gente não precisa viver cabisbaixo, derrotado, envergonhado por qualquer situação da vida, como eu falei anteriormente, por dificuldades que apareçam, porque nós somos filhos de Deus. E a vida, ela tem desses momentos difíceis mesmo, a gente passa por muita coisa, mas a gente pode ter essa certeza que muitas pessoas ainda não podem ter, que nós somos filhos de Deus, temos um Pai que nos ama. E isso é fazer parte da família de Deus. Então, isso não é uma sugestão humana, mas é o testemunho fiel do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá essa certeza, essa chancela de que nós somos filhos de Deus. Então guarda isso agora com você. Somos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao nosso Pai. Pois tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele, como a gente lê em Romanos 11:36. E agora, vocês vão me acompanhar, porque a gente precisa criar uma linha de raciocínio para entender sobre essa questão da nossa responsabilidade como filhos de Deus, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Se vocês não quiserem abrir, eu vou ler, mas presta atenção. Nesse texto é o texto da criação, que vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus, ele não faz nada por acaso. Não sei se você já entendeu, já percebeu isso, né? Não existe nada na Bíblia que tenha acontecido da parte de Deus que foi assim, Deus decidiu fazer e fez. Deus tem um plano para tudo que ele faz. Tudo, absolutamente tudo está dentro dos seus planos. E essa criação, ela tem um propósito. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de apostas. Tem uma razão, tem um motivo e tem uma missão. E essa missão é o que nos compete como herdeiros de Deus. E não foi diferente com essa criação, né? Com a criação do homem e da mulher lá no começo. Porque Deus nos criou com uma missão e com um propósito. Um mandato cultural, que é de nossa responsabilidade. Nós somos chamados para governar. E essa ideia de governo que foi dado aos homens ali na criação, ela nos alcança hoje. Porque por algum motivo a gente entende que essa parte de governo deixou de ser responsabilidade nossa. A gente entendia o governo do homem como assim, aquele que governa sobre a natureza, sobre os animais. Mas se a gente parar para refletir, Deus colocou o homem no governo de tudo aquilo que havia sido criado. O problema é que o homem foi evoluindo, as coisas foram crescendo, tomando outra proporção, e a gente perdeu essa perspectiva de que, na verdade, tudo deveria ser governado pelos filhos de Deus. Então, a gente começa a refletir sobre questões da vida, sobre áreas onde a gente não deveria ocupar. Como não? Se tudo deveria estar debaixo do governo dos filhos de Deus. Só que a gente abriu uma lacuna nesse governo. A gente abriu uma lacuna nessa responsabilidade. Quando a gente deixa de cumprir com esse papel de governar, com esse papel que nos foi chamado, esse mandado cultural. E mandado é aquilo que nós somos encarregados. É uma incumbência, é uma concessão de poderes para nós representarmos o próprio Deus. Ou seja, entendendo Adão como representante de todos os seres humanos e sabendo que a partir da obra de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo, Deus se faz presente em nós. Nós somos filhos e herdeiros e todo o mundo se torna nosso campo de atuação como filhos de Deus. Então o mundo inteiro é responsabilidade nossa. E a ordem de cultivar e guardar, ou seja, de preservar e de desenvolver o jardim, se estende a toda a realidade criada. Eu estava em Jardim Paulista conversando com o pessoal e o tema que eles me deram foi sobre ser influencer. E uma das questões é, o crente deve estar na internet ou não? Sim, deve estar, porque é um lugar que você deixa de ocupar, que outras pessoas ocupam. E aí a mensagem de Deus, ela se perde nessa área. Mas é simplesmente um campo de atuação como qualquer outro. As redes sociais e etc. A gente precisa de influencer cristão. A gente precisa de pessoas que falem de Deus em todas as áreas. A gente precisa ocupar esses lugares. Mas uma coisa precisa ficar bem clara aqui, né? Eu espero que vocês entendam
que toda tarefa cultural e social da humanidade, porque a gente tem um papel cultural e um papel social, ela é revelar a glória de Deus, absolutamente. Não é o fazer pelo fazer, mas tudo isso tem um objetivo, revelar a Deus às pessoas. Para que o nome de Deus seja glorificado e não o nosso. Não é assistencialismo, não é ação social por ação social, mas é de fato fazer aquilo que Deus espera de nós, cuidar daqueles que não têm quem cuide, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, mas com o objetivo de revelar Deus aos homens, mostrar que aquilo ali é algo que Deus está fazendo por eles. Então tudo que a gente faz como igreja tem essa função de que Deus seja glorificado naquilo que a gente faz. Não é nada desses movimentos que a gente vê sendo criados hoje em dia. Mas acontece que o ser humano abandonou esse posto de governo. A gente deixou isso de lado, esse domínio sobre a terra. E isso criou um vácuo, como eu falei, de ocupação. E quando a gente deixa de ocupar esses espaços, quem é que ocupa? O inimigo das nossas almas. É ele que ocupa essas brechas, quando a gente não está na brecha. É ele que ocupa esses lugares. É ele que vai levar a gente, que vai desviar a gente, que vai desviar o nosso povo. Por quê? Porque a gente deixou de ocupar os lugares que a gente deveria ocupar, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Então, nosso mandato cultural diz respeito a tomar posse e governar. Nosso mandato é para influenciarmos a terra com a cultura do céu, com a cultura do reino. E isso nós só podemos fazer com a plena consciência da nossa liberdade, porque nós somos livres para entregar as nossas vidas a esse propósito. Entregar as nossas vidas a Cristo para que Ele faça através das nossas vidas esse trabalho. Com pleno conhecimento e convicção também de que nossa identidade como filhos de Deus nos leva a ter intimidade para chamá-lo de Abba Pai, para poder ouvir do nosso próprio Deus aquilo que precisa ser feito, para sermos guiados por Ele e não pela nossa própria cabeça, pela nossa própria vontade. E por último, mas também somos herdeiros de Deus e temos um papel fundamental em vivermos não apenas usando o nome de filho, né? Não é simplesmente um cartão que a gente apresenta, mas como alguém que foi liberto e regenerado de fato, e possui não só o nome, mas a natureza de um filho de Deus. Isso é que é o mais importante. E para isso, meus irmãos, é preciso que o Espírito Santo nos ajude. Somos incapazes de viver nessa vida sem que o Espírito Santo ele nos auxilie. Então, para sermos filhos, para vivermos livremente com as nossas vidas entregues a Deus e para ocuparmos esse lugar de trazer ao mundo a referência dos céus e a referência do reino, nós precisamos nos colocar nesse lugar diante de Deus, de sermos usados por Ele, para poder realmente cumprir com o nosso papel de herdeiros, papel de filhos de Deus. E para isso que o nosso Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos ajude nessa tarefa, que é importante, que é fundamental para nós como igreja, representarmos o reino de Deus aqui nessa terra, para que as pessoas possam ver através das nossas vidas o que é de fato o reino de Deus, tenham uma ideia do que é o reino de Deus e tenham vontade de fazer parte desse reino, amém? Então vamos orar para a gente encerrar esse momento. Querido Pai e Deus, obrigado por todas essas mensagens, Senhor, que nos trouxeram até aqui esta noite. Nós tratamos sobre a liberdade, uma liberdade que não é uma liberdade de ficar distante do trabalho, da obra, do serviço, mas pelo contrário, uma liberdade daquele que conhece quem é o seu Pai e que o ama profundamente a ponto de entregar a sua própria vida para ser usada por Ele, Senhor, para que possa alcançar outras pessoas, para que a Tua igreja seja relevante, para que nós possamos realmente mostrar às pessoas o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, para que as pessoas possam ver através da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa comunhão como igreja, como é maravilhoso, Senhor, fazer parte dessa família. Como é, Senhor, uma graça, Senhor, como é imerecido. Mas como, Pai, não temos palavras para descrever aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas depois que nos alcança. Então, Senhor, que a gente possa ser portador dessa verdade, que a gente possa anunciar o Teu reino para as pessoas através das nossas vidas, que elas possam olhar aquilo que nós vivemos e tenham vontade, Senhor, de fazer parte, de estar nesse lugar. Nos abençoa, Senhor, nos usa como instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Nos faz, de fato, filhos Teus, Senhor, herdeiros desse reino, Senhor, para que possamos Te agradar, para que o Teu coração possa se alegrar com as nossas vidas. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós Te agradecemos, Senhor. Amém.
de alguém. Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Vamos declarar, cada vez que eu tocar, cada vez que eu tocar com um amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face, serão tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te agradecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir. Declare pra Ele com sua força que você quer servir a Deus, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei que reina sobre todo o povo e santidade. Aleluia. Te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Agora a gente vai realizar o nosso momento, né? Mateus 6:21, que a gente começou há 2 cultos atrás, que diz respeito à entrega dos nossos dízimos e ofertas, né? A ideia é que a gente possa de fato colocar diante do Senhor parte daquilo que o Senhor nos dá, né? Essa é uma linguagem que a gente tem com o nosso Deus, de devolver aquilo que Ele entrega pra gente, né? Essa linguagem é importante para o nosso crescimento também espiritual. Então, atrás das cadeiras, de algumas cadeiras, eu acho que ainda tem esse QR Code aí, tem os números das contas, vocês podem fazer transferência, ou tem os gasofiláceos aqui na frente também, se vocês quiserem depositar. Mateus, é um louvor agora, enquanto processo? A oração? Antes da oração, então, vamos fazer o seguinte, tem esse momento, vocês podem fazer a oferta, os dízimos, e a gente quer fazer o lançamento do nosso acampamento, né? A gente está organizando o acampamento que vai ser em novembro, tá? Para dar tempo de todo mundo poder se inscrever e não ter desculpa de não participar. Pode soltar o vídeo? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas,
merecia estar aqui. Comigo trouxe a mim. Esse é o título do nosso acampamento, Há Lugar na Mesa. Há lugar na mesa para cada um de nós, nessa mesa de compartilhar, nessa mesa de amor. A ideia desse nosso acampamento é a gente viver essa experiência que a gente vem vivendo até novembro, para que juntos no acampamento a gente possa de fato, como família, sentar nessa mesa, onde a gente pode compartilhar as coisas da nossa vida, onde a gente pode falar do agir de Deus, onde a gente pode falar do amor de Deus, né? E viver de fato como família. A ideia é essa do acampamento. A gente vai estar lançando isso nas redes sociais, vai estar produzindo também as camisas mais para frente, mas está tudo já caminhando para que vocês possam saber, e aí já podem fazer as inscrições. Eu acho que talvez não hoje, mas a partir de amanhã já vai estar liberado isso aí, que a gente está só resolvendo um detalhezinho aí da questão das inscrições, mas a partir de amanhã, inclusive, vai ter alguém aqui responsável por fazer essa inscrição, se você quiser já fazer direto aqui, e que Deus nos abençoe. Tem também, se puder colocar aquele aviso do Let's Talk, eu acho que está aí também. Era uma atividade que vocês tinham aqui que a gente está revivendo, que é um aconselhamento pastoral. Então, vai ter meu número de contato aqui, vocês podem ligar, e se vocês quiserem marcar para conversar comigo, a gente combina melhor dia, melhor horário, e eu estou à disposição de vocês para que vocês possam realmente tirar qualquer dúvida ou conversar sobre questões da vida. Eu estou à disposição de vocês. E eu acho que é só, né? De aviso, não tem mais nada não para a gente avisar. O culto de sábado já foi avisado, né? Espero que todos estejam presentes. Vocês convidem outras pessoas, que vai ser um momento muito massa. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós vivemos aqui. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido à Tua casa, por estarmos aqui presentes e podermos ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tinha para falar aos nossos corações. Nos leve em paz para os nossos lares, para as nossas casas, nos conduzindo em todo o caminho, e que amanhã nós possamos estar aqui juntos, Senhor, logo cedo para a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e à noite também, e para o culto da manhã e para o culto da noite, juntos, Senhor, louvando, engrandecendo e adorando o Teu santo nome. É isso que nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, a gente vai ter agora o pós-lúdio, faz parte do culto, a gente vai ouvir. Quando acabar o pós-lúdio, a gente se junta aqui e a gente vai fazer uma foto, beleza? Vamos lá. Amém. Vamos ficar de pé, louvar esse hino com bastante alegria, com bastante força, dizendo que louvemos a Deus pelo dom de Jesus e por nós, pecadores, que foi morto na cruz. CC, louvamos a Deus, todos juntos louvamos. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Imploramos a
este fervor, Fazendo-nos fluir teu afável. cantamos. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos aqui. Mais uma vez. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos aqui. Aleluia, glória a Deus. Foto. Vamos ter essa foto? Amém. Meus irmãos, vamos ter a nossa foto oficial. Quem não saiu